Planejamento tributário para prestação de serviços da biomedicina. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é um biomédico ou uma biomédica, ou vai se formar e deseja trabalhar com biomedicina e tem dúvidas sobre o quanto vai pagar de impostos, ou para quem já está faturando, já está prestando serviços de biomedicina e tem dúvidas se está pagando corretamente seus impostos, está pagando muito, quer pagar menos impostos, mas não quer ficar ilegal, quer ficar legalizado com a Receita Federal, acompanhe este vídeo comigo. Então, para a questão de prestação de serviços da biomedicina, para quem é biomédico ou biomédica, nós vamos ter duas opções aqui para esse planejamento tributário. E nós vamos simular aqui na prática um valor faturado de R$ 6.500. Então imagina que você é biomédico, você prestou lá seus serviços e aí você recebeu R$ 6.500 dessa prestação de serviço, seja como pessoa física ou seja como pessoa jurídica, para quem já tem o seu CNPJ, né, e já emite nota fiscal dessa prestação de serviços. Então aqui na pessoa física nós vamos ter o INSS, que é o imposto que vai para a Previdência Social, que é uma alíquota de 20%, tá? Então, sobre o valor de R$ 6.500, nós vamos aplicar essa alíquota de 20% e vai ter um valor a recolher de R$ 1.300. Então, perceba aí que já no INSS já é uma alíquota muito alta para quem é pessoa física e não tem a sua empresa. O ISS, 5%, tá? O que é o ISS? O ISS é o Imposto sobre Serviço que a Prefeitura cobra dos profissionais liberais, no caso de serviços de biomedicina, por exemplo, tem esse imposto, tá? Ele é variável de 2% a 5%, mas nesse exemplo aqui eu peguei a alíquota de 5%, que a maioria dos municípios é 5%, e apliquei aqui. Então teria R$ 325 a pagar de ISS. E aí vamos para o imposto de renda. Eu preciso achar a base do meu imposto de renda, porque eu não vou pagar imposto de renda sobre o total aqui de 6.500, porque eu já paguei esses impostos, então eu posso deduzir eles, subtrair do valor faturado para achar a minha base do imposto de renda. Então eu subtraí aqui e cheguei no valor de base do imposto de renda de R$ 4.875. Aí eu vou lá na tabela do imposto de renda, que é disponibilizado pela Receita Federal, sabendo que a minha base é de R$ 4.875 e vou procurar lá na tabela em qual alíquota que eu me enquadro. Para esse valor, você que é biomédico já vai se enquadrar na alíquota maior, que é a de 27,5%. Então, pegando essa alíquota de 27,5% e aplicando aqui na base do IR, nós vamos ter um valor de R$ 1.341. Mas ainda não é esse valor que vai ser pago de imposto de renda, porque na mesma linha da tabela eu vou encontrar a parcela a deduzir. O que seria isso? É uma parcela dedutível. Então, do valor que eu tenho na base, eu aplico a alíquota, eu vou chegar num resultado e eu posso, né, deduzir essa parcela que a Receita Federal coloca lá como parcela a deduzir. A parcela para a alíquota de 27,5%, ela é de R$ 884. Então eu vou pegar o valor que eu apliquei aqui na base e encontrei, vou subtrair a minha parcela a deduzir e vou encontrar aqui o valor do IR, que é R$ 457 nesse caso aqui desse exemplo. Somando o ISS com o INSS e com o IR, R$ 2.082 a pagar de impostos. Então perceba-se que para um faturamento de R$ 6.500, você que é biomédico e não tem a sua empresa e vai fazer da forma legal, porque aqui está totalmente legalizado a questão da pessoa física, você vai pagar R$ 2.082 somente de impostos. É muito alta essa carga tributária aqui na pessoa física. E aí que surge a dúvida: como que eu posso continuar legalizado e pagar menos impostos? Você pode abrir a sua empresa, você pode constituir a sua empresa, ter o seu CNPJ e aí esse mesmo valor de 6.500 nós vamos simular agora ele tributado em uma pessoa jurídica, como se você tivesse aí a sua empresa e aí você prestou o seu serviço de biomedicina
e emitiu uma nota fiscal no valor de R$ 6.500. Então, qual que seriam os impostos a pagar? Para esse caso, nós vamos fazer a tributação pelo regime tributário do Simples Nacional e vamos utilizar de uma estratégia tributária que é totalmente lícita e permitida pela Receita Federal, que se chama fator R. Com esse fator R, eu vou enquadrar essa tributação do Simples Nacional no anexo 3. Por quê? Porque o regime do Simples Nacional ele é subdividido em anexos. Então eu tenho lá anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5. Se você não utiliza dessa estratégia tributária do fator R, você vai lá para o anexo 5, que é a alíquota maior. Já com essa estratégia aqui, que nós aplicamos para os prestadores de serviço da biomedicina, você vai para o anexo 3, onde a alíquota inicial é de 6%. Se você tem uma curiosidade ou uma dúvida para saber como ficaria no anexo 5, por exemplo, lá no mínimo 15%. Então perceba-se que é uma diferença muito alta em relação à utilização dessa estratégia. E o que seria essa estratégia de tributário fator R? Eu tenho que ter pelo menos 28% do faturamento, que aqui no exemplo seria os 6.500, eu tenho que ter 28% pelo menos desse valor aplicado em prolabore ou folha de pagamento, que seria o salário do administrador, do sócio administrador da empresa ou o salário de funcionários. Nesse caso aqui não vamos considerar que tenha funcionários, vamos considerar o prolabore, que é o salário do sócio administrador dessa empresa. Se eu pegar 28% dos 6.500, eu vou chegar aqui num valor de 1.820. Então esse é o prolabore que eu tenho que determinar para poder se enquadrar no anexo 3 com o fator R. E aí eu tenho que pagar o INSS desse prolabore. Quanto que vai ser o INSS desse prolabore? Vai ser 11%. Então perceba-se, né, a diferença, lá 20% lá na pessoa física, eu vou pagar apenas 11% aqui na pessoa jurídica e vou continuar legalizado, tudo certinho. R$ 200 de INSS. Mais a guia do Simples. Lembra que eu falei que era 6% no anexo 3? Então 6% do quê? 6% do total faturado. 6.500 aqui que a gente está considerando de faturamento. Então 6.500 vezes 6%, eu vou ter aqui de Simples Nacional R$ 390. Somando com esses 200, 590 é o total a pagar. Olha a diferença, R$2.000, mais de R$2.000 aqui na pessoa física para 590 aqui na pessoa jurídica com essa estratégia de planejamento tributário. Então isso aqui é um planejamento tributário simples, mas que pode ser aplicado na sua empresa, pode ser aplicado no seu negócio, desde que você queira fazer legalizado da forma correta. E sim, é possível pagar menos imposto sem ter problema com a Receita Federal. Então, se você ainda tem alguma dúvida referente à questão tributária para a biomedicina, comenta aqui nesse vídeo que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou, na descrição do vídeo, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, pode entrar em contato e falar diretamente com um de nossos contadores especialistas, explicar a sua situação, o seu momento atual, e aí nós vamos fazer o seu planejamento tributário, fazer uma avaliação e lhe dizer qual que é o melhor regime para você, para o seu negócio. E não deixe de se inscrever no nosso canal e se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos para que você possa continuar recebendo este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.